Tirem as crianças da sala, porque é a hora de a gente falar um pouquinho sobre o pobre trabalhador que resolveu lutar contra o crime e graças a isso ele arrumou um machado, algumas facas e uma capa muito maneira. Eu tô falando aqui de Absolute Batman, uma nova remodelagem dos personagens da DC, onde nós vemos uma espécie de universo Ultimate, universo esse que aparentemente é governado pelo Darkseid, uma coisa assim. Eu confesso para vocês que o meu conhecimento sobre esse universo ele começa aqui, em Absolute Batman. Fora isso, eu não sei muita coisa, eu não li nada do que trouxe até aqui. Fiquei bem curioso com essa edição, sendo a revista, o quadrinho mais vendido do ano, e dificilmente vai ser superado, com quase 500 mil de cópias impressas nos Estados Unidos, fora outros lugares do mundo. Fazendo com que, com certeza, Absolute Batman desperte curiosidade na maioria das pessoas, o que inclui essa pessoa que está falando com vocês. Entre as coisas que eu sabia sobre esse Batman previamente, é que ele tinha uma capa muito maneira, usava um machado, que ele era mais brucutu, e que ele não tinha determinadas coisas que o Bruce Wayne padrão tem, que é, por exemplo, a riqueza, a mansão, o próprio Alfred, entre outras coisas. Vamos mostrar a revista aqui e falar um pouquinho sobre ela. Ela vem naquela mesma pegada das edições da Marvel, com a diferença que aqui nós temos 72 páginas. As histórias da DC são um pouquinho mais longas, mas eu não sei se é por conta de ser a primeira edição, se nas outras vai diminuir o número de páginas, não sei. Essa edição aqui vem com preço, se eu não me engano, de R$19,90, isso mesmo, R$19,90. Aqui o preço, R$19,90. E aqui o número de páginas e as edições que compila. E ela depois vai passar para o valor de R$24,90, sendo mais caro do que a coleção da Marvel. Já temos confirmado no Brasil Batman, Superman e Mulher Maravilha. E para janeiro, pelo que eu entendi, já tem o Caçador de Marte. Além disso, eu sei que também tem, e foi o único outro que eu vi, o Lanterna Verde Absolute. Mas com certeza tem vários outros personagens desse mundo Absolute aqui que vão surgindo aos poucos. E espero que seja bem aos poucos para dar tempo de a gente ir comprando e não entrar em falência de tanto comprar gibi, né? Então, como eu disse, a grande diferença é justamente que esse Batman aqui é um pouco mais pobre, né? Muito mais pobre? Talvez não. Mas ele é um Batman assalariado e que, ao invés de ter perdido o pai e a mãe, ele perdeu apenas o pai num passeio de escola, onde o pai dele, no caso aqui, o Thomas Wayne, não é um milionário, não é médico, não é nada disso. Ele tem uma profissão muito valorosa, mas que não dá muito dinheiro. Ele é professor. Num passeio da escola, em que tava o Bruce ali e o pai dele, mais todos os outros coleguinhas, acabou ocorrendo um massacre não muito explicado, e esse massacre acabou levando o pai dele e também trazendo uma espécie de trauma a morcegos, porque ele se escondeu dentro da casa dos morcegos ali enquanto tudo acontecia. Outro grande destaque aqui é que esse carinha aqui, conhecido como Alfred Pennywise, acaba sendo uma espécie de agente hiper secreto do governo, ou seja lá de quem for, que trabalha realizando missões de buscar criminosos e tudo mais. Em Gotham tá tendo uma série de homicídios muito, muito pesados, por exemplo, sei lá, matando 70 pessoas de uma vez só, pelo grupo Animais Festeiros. Um nome tanto, né? Esse grupo é formado por pessoas que aparentemente estão sendo controladas, marginais e afins, e eles acabam cometendo atrocidades. Acontece que o governo, a polícia não conseguiram fazer nada e o Pennywise acabou sendo enviado para esse lugar. Um pouco por conta desses assassinatos, outro tanto porque aparentemente existe uma espécie de justiceiro mascarado que apareceu na cidade. O Alfred, nesse contexto aqui, ele morava em Gotham, a filha dele inclusive tá lá, ele tenta contato com ela, mas não consegue. Ele acaba se tornando meio que um narrador da história. Muitas das coisas que acontecem aqui são vistas pelo olhar dele, o que é interessante, mas eu confesso pra vocês que eu não gosto dessa troca, dessa coincidência ou dessa troca. Tipo, acontece em alguns outros momentos do Batman de o Alfred ser um baita lutador, militar, não sei o que mais. Eu acho que é um pouco de coincidência. Eu prefiro o Alfred mais aquele mordomo que é bom, muito bom no que ele faz. Ele é tão bom quanto o Batman, só que na função dele, né? E outra coisa interessante sobre esse Bruce Wayne, que tá aqui treinando numa academia de bairro, né? É que ele tem um caráter um pouco mais maleável, por assim dizer, do que o Bruce Wayne que a gente conhece. Por exemplo, como vocês podem ver, a moto do Alfred foi roubada
e a gente posteriormente descobre que foi o próprio Bruce Wayne, e ele simplesmente rouba a moto, sai usando, e fica por isso. Quando eles conversam, eles nem tratam sobre o assunto. Outra coisa é que ele tem vários amigos, o que inclui o Charada, inclui o Pinguim, entre outros personagens que são amigos dele. Essa galerinha aqui, ó, amigos de infância, inclusive, e que vão acabar se tornando vilões, ou talvez não, não sei. Então, esse caráter mais maleável, eu acho que é a melhor palavra. É pra mim, uma das partes mais interessantes do personagem dentro desse universo Ultimate. Ultimate não, Absolute. Tá. Quais são as coisas legais e quais são as coisas não legais? A gente já entendeu o contexto, não vou dar tanto spoiler também pra não estragar a experiência de vocês. Esse Batman aqui, ele é pobre? Não. A verdade é que a gente não sabe exatamente de onde vem a grana dele. O que a gente entende é que ele tem tantos recursos, ou talvez mais recursos, do que o Batman lá do universo tradicional. Então fica aí em aberto saber o que acontece. Como é que esse Batman aqui se tornou o que ele é? O treinamento foi feito aparentemente por ele mesmo. Ele não teve, por exemplo, sei lá, uns negócios das sombras lá que treinaram, algo assim. Aparentemente, não sei. Mas o que dá a entender é que ele treinou por ele mesmo. Outra coisa que ele fez foi entrar de cabeça em conhecer a cidade a fundo, se tornando membro dos arquitetos e tal, que constroem a cidade. Ele é um trabalhador mais braçal, então ele construiu boa parte das coisas que foram feitas na cidade. É o que dá a entender na revista. Mas ele é bem jovem, ele tem 24 anos ainda. E por conta disso, ele conhece a cidade como ninguém. E no meio dessas construções, aparentemente, ele conseguiu enganar seus patrões ali e construiu vários esconderijos pela cidade. Ele tem esconderijos que inclusive formam um morceguinho ao redor da cidade. Eu achei isso muito sem graça. Beleza, outro destaque que eu acho que é uma coisa que não me agradou muito é que ele tem a mãe dele viva. Isso me agradou bastante, que todos tenham suas mães vivas. A questão é que com a mãe dele ele parece muito mais fechado, muito mais recluso. Ele não dá bola pra ela, ele realmente trata ela mal. É o que dá a entender nesse primeiro volume, apesar de que tem tipo, sei lá, 2, 3 quadros que ele fala com ela. E enquanto que com os amigos ele é mais aberto e tudo mais, e esses amigos, como eu disse antes, são o Charada e Companhia Limitada, não o Coringa não, tá? Então, acaba que eu não gostei muito dessa interação dele com a mãe dele, e também fiquei meio chateado com o fato de que ele não é um Batman que trabalha com gambiarra, não é aquele Batman tipo, ele é pobrinho, coitado. Então, ele ao invés de usar uma capa, ele tá usando uma toalha da mesa, sei lá. Ele malha bastante, ele é forte e tal, mas ele tá malhando na garagem da casa dele com uns pesos feitos de concreto. Eu acho que era esse tipo de coisa que eu queria ver, esse tipo de coisa que eu acho que seria interessante, mas sabe o que eu senti falta de verdade aqui? Um olhar mais BR, sabe? Eu acho que o brasileiro colocaria uma coisa muito mais Batman pobrinho aqui do que o que foi colocado. É que nem aqueles filmes que as pessoas estão reclamando de tá devendo um monte, de não ter dinheiro pra nada, não sei o quê, e estão lá no restaurante finíssimo bebendo um monte de coisa lá e festejando o tempo inteiro. É a impressão que dá aqui e que me deixou meio chateado. Esperava uma coisa diferente, uma abordagem diferente. Não que seja ruim, só eu esperava algo diferente. Mas então é isso, eu tô bem curioso com a continuação. Destaque que a edição de Absolute da Mulher Maravilha ganhou o prêmio de Angulene. Acho que foi de série contínua, série nova, uma coisa assim. E Batman não ganhou nada, a não ser o topo das vendas. Mas vale a pena, tá? Se tu quer ler Batman, de repente é um bom ponto de partida, é um bom início. Outra coisa que eu achei besta, eu vou ter que comentar com vocês, é que isso aqui no peito dele é um machado. Não faz sentido. E fui.